Estamos aqui no programa Avesso do Avesso, conversando com Capi, Antônio Roberto Capi. E, Capi, você estava falando dos bastidores do teatro e o Jefinho aqui nesse intervalo falou uma coisa interessante também, que faz parte da história da nossa cidade. Eu não sei se Cristina frequentou, Cristina era da elite, não era do nosso meio. O Bar Vermelho, o Bar Doce Bar na nossa vida. O Bar Vermelho e o próprio teatro em si, o bastidor. Queria que você falasse um pouco, abordasse. Nos encontramos muito no Bar Vermelho, né? Capi foi proprietário do Bar Vermelho. Não, mas depois eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Carlos Vasques, né, que foi proprietário. Também, né? Antológico. Do Bar Vermelho. Mas você sabe que quando eu assumi a Fundação Oswaldo Lima, minha tia Elva me fez um pedido. Tudo bem, você vai. Essa área de cultura é uma área muito diferente, as pessoas são muito diferentes. Vocês são diferentes, tá vendo? Uma coisa você não vai poder fazer. Você não vai ao Bar Vermelho. Mas é que justamente do teatro, né? Porque nesse período, o teatro de bolso, onde o grupo estava sediado, a gente tinha muita liberdade. Era um espaço de convivência que a gente sente muita falta hoje. É verdade. Então, ali, você não tinha nada para fazer, você ia para o teatro. E dali surgia a montagem das peças, a vontade de fazer, os convites e tal, e isso se perdeu. Mas daí, nesse processo, a gente estendeu aos bares. Toca do Tote, Quincas Berro d'Água, Bar Doce Bar, que se fez as revoluções todas naquele Bar Doce Bar. É verdade. Certo? Aquelas paredes dali, a gente escrevia todos os manifestos. Aquelas paredes confessam, hein, Capi? Que era na rua João Pessoa, né? Na rua João Pessoa. E daí a gente foi se depurando, certo? Nessa estética e tal. E eu já não queria mais fazer arquitetura. E estava fazendo teatro. Mamãe, o Bar coitada. Doce Bar não é onde é a Folha hoje? Não. Ali naquela rua era o Botequim. Ah, o Botequim. Botequim, que a gente fazia ali, havia Crucis do Corpo. Eu não sei se o tempo todo foi ele que foi o dono, mas por um bom tempo era o Saulo Peçanha, que era o dono. O Saulo, junto com o Cledelmar, o Broto, né? Que foram os principais sócios. Que era maravilhoso, o clima daquele bar. Eu lembro assim, de poemas meus, às vezes eu escrevia um poema, chegava de madrugada à caça de alguém. Nunca esqueço de Amélia Alves um dia no vestido de listrado de lurex. Eu falei assim, você está um falso brilhante. E os momentos dessa convivência. Havia uma efervescência cultural muito interessante. Porque, e para mim, certo, como você atribui isso que ali nós estávamos vivendo uma ruptura, o final da ditadura, o início da distensão. Você acha que isso aí fez com que essa coisa aflorasse, efervescesse na cabeça da gente? Não tinha como não, porque a natureza do jovem, o jovem, ele realmente está em ebulição, ele é revolucionário. E as circunstâncias exigiam da gente posições que você tinha que assumir. Porque eu lembro que aqui a questão, a FEC, né, o ônibus, proibiram meia passagem para o estudante e o Jardim do Liceu ainda era todo fundo, né? E simplesmente os alunos do liceu, as meninas deitaram no meio da rua, passava ali no fórum, dava a volta na Vila Maria, em frente ao liceu, o amarelinho da Tamandaré. E simplesmente, quando o ônibus parou, porque as meninas estavam deitadas no chão, os meninos vieram tudo com cuduco de pedra, foi preso, o filho de Aldo Muilart foi preso, pessoas da sociedade, por quê? O direito, o respeito ao cidadão era uma questão que, se não estava acontecendo... Era cobrado. Era cobrado, entende? Mesmo com todo o estado de exceção que a gente vivia. Eu lembro que eu montei, que foi uma outra fase desses desdobramentos... Eu venho, Capi, do movimento estudantil. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil. E vocês fazendo uma revolução no movimento teatral, e aí eu me aproximei de vocês. Justamente, foi a partir daí. Eu me aproximei do teatro a partir daí. Justamente. Então, por exemplo, eu lembro que eu montei A Cara do Povo, do jeito que ela é, que foi censurado, eu fui chamado às falas, tive que prestar depoimento. Foi uma fase, eu lembro que eu ganhei um festival de poesia, foi a primeira poesia minha que se destacou, Usina. Certo? Que foi nessa fase. Então, eu ganhei um prêmio no festival. Eu lembro agora de uma associação que você fez, Usina. Você lembra algum trecho dessa poesia, cara? Eu lembro todo. Então, fala um pouquinho, declama um pouquinho pra gente aí. É lindo esse poema. Usina são os olhos despertos antes do sol, a boca mal lavada num gole de café e um esfregar de mãos para aquecer o dia.
Usina é uma longa e curta caminhada, inventada em carrocerias, carroças ou bicicletas, ou um usar de pés para se fazer o dia. Usina é um balé de lenços de cabeça, camisas de xadrez, foice e facão, entre gole e outro de café. Usina é um apito de sol a pino, quando os olhos nada dizem e as bocas são limpas por mãos em costas. Usina é um gosto, doce e amargo, de uns caldos escorrendo, ora nas moendas, ora nos moídos. É um fazer de conta após apito, na birosca ao lado com os parceiros. Um remedar da vida. Depois, um mal dormir de pais e filhos, de fome, de frio e de medo, para que antes do sol se tenha despertado. Usina é usura. São os olhos que se estendem quando em vez a casa grande. São umas vidas escapando pela chaminé. Com esse poema que eu ganhei esse festival, Luiz Magalhães, pessoa importantíssima na nossa vida também, me deu uma bolsa no Savar para eu fazer meu pré-vestibular. Que era pré-vestibular, muito bom. E lá você entrava estudante babaquinha e saía comunista de carteirinha. E saía comunista de carteirinha. Então a gente saiu dali querendo, certo? Eu lembro que aquele livro do Rubem Fonseca, Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva, não? Não. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca, que foi proibido, que era num Réveillon, uns marginais que estavam numa favela, estão vendo pela televisão o baile lá das mulheres bonitas e tal, resolve invadir uma casa para poder participar do Réveillon daquela elite. E mata a pessoa para ver, essa arma que eu acho que prende a pessoa na parede, bem. É de uma violência atroz. Mas era o que o Paulo Francis chamou de cabeça de nego, uma revolução que estava em via de acontecer, por isso censurado. Então o livro circulava nas gente, tudo muito escondido e tal, e foi quando eu montei a Cara do Povo do jeito que ela é. E daí foi que eu fiz o meu vestibular, fiz para teatro na Unirio e fui fazer teatro no Rio de Janeiro, exatamente no ano de 80, que aí eu fui aprimorar todo o meu processo e entender que aquilo que era na base do achismo, do empírico, era um exercício de uma profundidade, certo? Que realmente mudou completamente a minha leitura de mundo. Certo? Eu não consigo, eu tenho outras diversas atividades, eu sou turismólogo, trabalho com decoração, com diversas coisas, mas o teatro é o que me permite a leitura real do mundo. Entende? Então, eu não vivo sem teatro, sob hipótese alguma. Como diz a gente no jargão teatral, fui mordido pela mosca azul. Agora, Capi, me diz uma coisa. Aí vamos voltar lá um pouquinho lá a questão do Bar Vermelho. Você foi dono do Bar Vermelho também? Na realidade, tem o seguinte, o Carlos era maravilhoso. Aquela passagem ali? Carlos era maravilhoso, mas Carlos cansou, tal. Aí passou para um funcionário dele. Dizem que Cristina Lima estragou Carlos Vasques. Ah, é? Por quê? Porque o Bar Vermelho, ele parou com o Bar Vermelho? Porque eu fui para a Fundação Oswaldo Lima, ele fazia parte da minha equipe. Né, que era uma equipe até muito extensa. Na realidade, desculpa te cortar, é que em 88 eu montei a Arena Conta Zumbi, inaugurando o Parque Alberto Sampaio, e convidei Carlos, muito amigo, tal, para fazer a produção executiva. Então, ele foi o produtor, daí ele adentrou, já conhecia o pessoal da área, da cultura e tal, ele adentrou. E eu, quando, no primeiro governo de Garotinho, que houve a eleição, fui convidado a integrar a equipe, a minha ideia era implantar uma central de produções, nos moldes da central de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Então, eu fui inicialmente com esse objetivo. E a pessoa de confiança minha
Era o Carlos Vasques, que eu levei e, na época, a Cristina era presidente da fundação e tinha uns 20, uma leva que ninguém sabia o que era. Fala não, era um batendo a testa no outro. Era Fernando Gomes, Felinho, Cisneiro, em suma. Tava a maralha toda lá. Você lembra disso, né? Então, o que aconteceu? Aí, aos poucos, isso foi se definindo. Nessa época, porque já tinha feito carnaval, já tinha ganho um carnaval, inclusive, com samba de Gamboa. Gamboa, ele, com o pessoal foi Sorte a Sorte Enredo, dos Independentes. O único título que a escola tem, certo? Então, eu fui catapultado para ser coordenador do carnaval, porque eu era a única pessoa no staff que tinha uma vivência direta como carnaval. Agora, Capi, você tem uma fama, segundo nossa querida Cristina Lenco, que você é muito espartânico, exigente, disciplinado nas suas atividades. É assim mesmo? Sim. Porque eu não concebo, entende? Nós artistas, fizemos uma opção que não é das mais fáceis, certo? O artista, no geral, fora o Star System, né, vive dificuldades para poder realizar seus projetos. A gente sabe em que país a gente vive e a conjuntura cultural que vive em guerra contra a cultura de massa, certo? Essa cultura descartável que está aí. Então, se você opta por isso na vida, ainda vai fazer nas coxas, certo? É um desrespeito profundo a você mesmo. E, por consequência, desrespeito ao público que sai de casa, paga o ingresso para ver você se exibir. Esse cara merece o máximo de você. Entende? Então, eu fazendo o meu trabalho, sou de uma rigidez, sim, porque antes eu entendia como defeito, depois passei a entender como qualidade, hoje eu prefiro não pensar nisso, mas é a minha maneira de ser e o que me faz diferencial, porque um trabalho meu, as pessoas sabem, certo? Que é um produto que se garante na qualidade, tá entendendo? Eu não opto pelo caminho mais fácil. Certo? Eu, por exemplo, agora vou iniciar uma oficina de teatro na UENF, implantando lá o TUENF, que é o Teatro Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A oficina vai ter duração de 1 ano. Eu poderia fazer um negocinho ali nas coxas, fazer um grupinho de teatro, mas tá lá da pinta. Mas eu acho uma sacanagem. Porque o que falta no ser humano hoje, sabe, o que está agraçando geral nessa sociedade é a falta de verdade, de ser honesto primeiro consigo mesmo. Tá entendendo? São muitos os apelos, são muitas as facilidades, são muitos os interesses em que você não é mais verdadeiro. Você se olha no espelho e não vê, sabe, quem é você. Então, eu faço essa opção. É por aqui que eu quero trilhar. Lógico, poderia estar rico, sou um cara talentoso, sou um cara culto, poderia estar rico usando essas benesses, tá entendendo? Mas não seria verdadeiro comigo mesmo. E na hora que eu boto a cabeça no colchão... Mas no outro bloco, Capi, nós vamos querer saber o seguinte: se essa nova geração tem gente com talento, com a mesma verve, com a mesma disposição que tinha a nossa geração na década de 70, 80, se nós temos talentos revelados agora nessa nova geração. Mas daqui a pouquinho, fica aí, daqui a pouco a gente volta com o Capi.